Olá, tudo bem? Vamos aqui a segunda parte e a gente encerra. Não é um comentário muito longo, não, como as aulas de Weber, então dá para a gente fazer um pouco mais breve. Os antropólogos evolucionistas, a gente viu, eles estavam no século XIX. E aí muitos faziam estudos a partir dos seus gabinetes, né? Eles elaboraram os seus estudos a partir de algumas informações que eram dadas por outros, né? Relatos de viajantes, relatos de missionários, relatos de comerciantes que iam ao longo do mundo, né? A gente viu com Marx também que o mundo não veio a ser, digamos, globalizado agora não, nessa coisa do corona não, é muito mais antigo o fluxo comercial, o fluxo de pessoas e tal entre o mundo, desde o tempo dos tempos coloniais, há mais ou menos 400 anos, o grande mercado escravista do mundo já era interligado, né? Óbvio que não com a mesma coisa das internets de hoje. Mas, mesmo assim, esses homens de ciência antropológica do século XIX, os chamados evolucionistas, que a gente viu um pouco aí no slide, eles tinham apenas digamos assim, um dado conhecimento que eles liam de outros. Né? O próprio Durkheim ele fez aquele texto brilhante, que eu já disse, sobre religião, a partir de relatos, a partir, enfim, né, tal. Mas agora, às vezes chegou a hora de uma certa dinâmica de que, e quando o próprio antropólogo ele não vai fazer campo, porque ele não vai, digamos, desenvolver um método, e mais do que um método, uma teoria sobre como produzir conhecimento em vida com outros povos. E aí um texto clássico disso é esse autor aqui, gente. É o Bronislaw Malinowski. É um autor clássico para quem quiser entrar nessa dimensão de como a antropologia ela passa a produzir conhecimento a partir da viagem mesmo, a partir do cara que vai lá, o cara que acampa, o cara que come a mesma comida dos nativos, o cara que escuta os rituais religiosos, anota, escreve, uma coisa que não é turística, uma coisa que é muito desconfortável, né? Eu já tive experiência de campo, mas, claro, em outros contextos, né? Não fiz com indígenas nem nada, mas foi entre fazendas que eu passava dias lá, você anota direitinho, não é uma viagem turística, não. Mas a partir da observação, a partir da escuta, a partir desse registro, pode-se produzir, digamos, conhecimento. E um dos pioneiros nisso foi esse cara aqui do meio, aqui, tá? Aqui você pode ver a foto entre os trobriandeses aqui. E aí, ele branco, europeu, né? Entre os povos aqui. Esses povos eles eram ali perto da Oceania, mais ou menos Austrália. E aí é uma forma de produzir conhecimento. Isso aqui é o diário pessoal dele, de todas essas experiências. E aí, a partir do Malinowski, é que a antropologia ela ganha essa dimensão, digamos, de ir a campo, né? De, digamos, a ida e volta, aonde você faz as suas pesquisas. Não é mais buscando apenas documentos que foram produzidos por outras fontes. Se sair era só o primeiro trabalho, o segundo trabalho era o antropólogo, ele ia realmente a campo. E o caso do Malinowski, ele foi durante os anos da Primeira Guerra, né? Ele passa nessas ilhas e ele descobre todo um sistema econômico e também social de troca, né? O Kula. O Kula era uma espécie, entre as ilhas Trobriand, eram trocas de várias mercadorias, de vários casamentos e tal. Ele percebeu isso a partir desse estudo, a partir desse mergulho, essa inserção que ele fez entre os povos de Troia. E aí, gente, só para gente encerrar aqui esse nosso comentário, os, justamente a dimensão antropológica e a do direito é um pouco essa, né? O tipo de comparação entre diferentes crimes, entre formas de regulação jurídica. Né? Tem dois autores clássicos dessa época, evolucionista, né? Que é o Barrofen e o Jacobson.